Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade, sua anfitriã, quase agarrou, hein? E hoje eu tô com um convidado aqui que é um amigo queridíssimo, mas para além de um amigo, é uma pessoa que tem um trabalho super relevante nas redes sociais, uma história de vida fantástica. O meu convidado, ele é publicitário, tem uma pós-graduação em branding e design de marcas, é palestrante, é educador, coordenador de comunicação e criador de conteúdo. Tem a página no Instagram, Papo de Machona, e hoje tem 30 anos, é natural de São Paulo, atua na área da educação e da comunicação na gerência de comunicação do Senac aqui de São Paulo. Formou-se na turma de 2019 de embaixadores da ONG Todes Brasil e desde 2019 atua no projeto Papo de Machona nas redes sociais, que tem por objetivo discutir as questões do universo das masculinidades, gênero e sexualidade, partindo da perspectiva de um homem LGBT, de forma crítica, pedagógica e reflexiva. Também é coautor do livro Antirracismo, Branquitude Crítica, Gênero e Masculinidades, no capítulo Branquitude Crítica e a Comunidade LGBT. Seja muito bem-vindo, Renato, que eu Obrigado. carinhosamente chamo de Machona. Não tem identidade mais, entendeu? É isso. Não, eu sou a bicha e você é a Um Machona. papo de machona pra bicha, de bicha pra É um machona. papo de Machona para bicha, de bicha para Machona. Sobre isso. Obrigado, amei. Muito obrigada por ter Imagina. aceitado o convite para esse bate-papo. Eu tô nessa expectativa de que vai ser incrível. Vai ser bom Como é profundas. todos os bate-papos que a gente tem no off, né? Não importa o lugar, seja Não na importa o balada, seja na lugar, padaria. seja na padaria, sempre um papo muito bom. Sim, que delícia. Competindo com o som ambiente. Exato, as 30 Nada, mais. exatamente, nada nos limita. Com É certeza. sobre isso, É né? isso. Rê, me diz o seguinte, vamos começar Bora. do começo? Vamos. Começar da infância, que é Bora. sempre esse buraco negro que nos suga e que faz com que a gente pague terapia. Até hoje. Me diz como é que foi a sua infância aqui em São Paulo? Você foi uma criança viada? Fui. E é engraçado que eu fui tendo essa consciência da minha liberdade da infância na fase adulta. Uhum. Sou filho único. E aí eu tive uma infância muito livre até então. É engraçado que eu falo que a minha infância tem três faces principais, assim. Meu pai, ele morreu muito cedo, né? Eu tinha 3 para 4 anos de idade. Uhum. Na verdade, meu pai, ele cometeu suicídio, enfim. Então eu tive essa perda muito cedo. E meu pai era um cara extremamente machista, assim. Então, pro meu pai era o cara que amava jogar bola, empinar pipa. Então, Sim. eu tinha expectativa na minha infância, que obviamente eu não atendi. E aí, depois, com o falecimento do meu pai, eu cresci numa casa com mulheres. Então, a minha referência de mundo vai ser muito feminina. Eu vou Sim. crescer com a minha mãe, com a minha avó e com uma tia. Então, Uhum. essas são as lentes que eu começo a enxergar o mundo. E aí, então, eu sou uma criança muito viada. Eu fui a criança que brincava com personagens femininos, que sempre no videogame, seja no Mortal Kombat, no Street Fighter, eu jogava com personagens femininos. Uhum. Nas brincadeiras de rua, eu gostava de ser sempre o personagem feminino. Então, esse olhar com a feminilidade era conectado desde muito cedo. E embora eu tive essa questão com meu pai, eu tive uma infância muito livre. Sim. Minha mãe sempre me deu muita liberdade, assim. Minha mãe, ela é uma mulher que vivia com os hippies aqui na Praça da Sé. Ai, que incrível. Então, assim, essa é a mulher que é uma referência pra mim, assim. Então, meu nome é Renato por conta do Renato Russo. Então, eu vou Sim. tendo esse panorama aí de ser uma criança livre até alguns embates ali durante o processo. Mas até então, minha infância, que eu pude ter liberdade pra ser quem eu era. Sim. E onde vieram os embates? Bruno, começa a perceber que o mundo não é um arco-íris quando eu vou pra escola. Porque na Uhum. minha casa, eu era eu. Então eu brincava, tudo mais. Até então, eu era colocado. E aí, é engraçado que ir pra escola é uma experiência dupla. Tanto pra mim quanto pra minha mãe. Porque eu era colocado naquela caixa de uma criança sensível, pisciano. Eu sempre fui uma criança muito chorona, assim. Sei. Muito emotiva. Chorava até em comercial É, de os margarina. astros, né? Explica Explicam. muita Eles não coisa. colocaram numa caixa, né, amor? Você Exata- nasceu assim, Nasci né? pisciana, Ok, exatamente. tá bom. Então, pra minha mãe, eu sempre fui aquela criança sensível. Ah, ele é filho único, ele cresceu com mulheres. Então, até então, eu acho que é uma blindagem que ela criou pra si e eu comprei essa ideia.
Só que quando eu fui pra escola, eu só continuei sendo o que o Renato era dentro de casa. E aí eu começo a entender o que é homofobia. Porque aí eu Uhum. começo a ser colocado na caixa do viadinho. Por ser Sim. uma criança sensível demais. Por ser. Sensível demais, né? Por ser uma criança que não gostava de jogar futebol na escola. E aí eu vou entendendo ali já um primeiro não lugar. Porque, por exemplo, eu lembro que tem uma coisa que é muito recorrente na minha cabeça na época de escola, que tinham, eu estudei numa escola pública que tinham duas quadras. A Uhum. quadra mais legal, coberta, hypada, era a quadra que os meninos jogavam futebol. Sim. Eles eram os grandes astros da aula de educação física. E tinha a quadra que sobrava do outro lado, que era uma quadra que tinha cheia de buraco, que tinha um monte de planta mal cuidada. E era Sim. nessa quadra que eu ia jogar vôlei ou brincar de queimada com as meninas. Sim. E é Sim. engraçado que é isso, né? Eu vou entendendo que esse lugar, o feminino sempre me acolheu. Seja com o falecimento do meu pai na escola, é com esse lugar que eu vou flertando e entendendo ali a homofobia desde cedo, que alguns lugares eu não era tão. As pessoas não me engoliam tanto assim, né? Então eu não era aquele menino, aquela criança que performava aquela masculinidade desde cedo que os meninos esperavam, né? Sim, mas não é uma conscientização que aconteceu na criança, aconteceu. Na elaboração adulta, É, que eu só tava lá vivendo, assim. e quando que você teve essa virada de que, na verdade, foi um processo de desconstrução da sua masculinidade tóxica e Sim, a partir, talvez, de um posicionamento também homofóbico, sim, né? Claro, você tem toda essa construção familiar de ter sido criado por mulheres e ter referências femininas e etc. Mas também existe esse local do preconceito que passou ali pela sua infância e adolescente. Quanto veio a conscientização de que era homofobia mesmo? Bruno, eu acho que a conscientização plena vem na fase adulta, mas eu consigo entender que com 10 anos de idade eu já tinha uma homofobia internalizada, que é quando eu Uhum. beijo o primeiro menino. Eita, foi Ah, novo, não, hein? precoce, você viu, Gostei. gente? 10 anos, eu beijo o primeiro menino. Na verdade, assim, vamos lá, né, gente? Dos 9, tinha uma coisa ali com um amigo de infância e tudo mais, mas o que se torna mais consciente com 10, que era 10 para 11, que era um colega de sala de aula, assim. Uhum. E aí, quando eu fico com esse menino, que eu começo a entender, eu falo, engraçado, menino, hétero eu não sou, né? Só que aí eu paro de falar com esse menino, olha que loucura, a que ponto vai essa homofobia internalizada. Eu entendi que eu não podia ser gay, aí eu achei que esse menino era culpado, aquela loucura de você dar culpa no outro, né? Eu Sim. paro de falar com esse menino e aí eu vou pra igreja. Ali com 10 para 10 11. para 11, porque eu tive um amigo de infância que volta de Minas Gerais pra São Paulo, ele era testemunha de Jeová, e aí eu vou entender que eu falo, não, eu não posso ser gay, gente, imagina. Como que eu vou. Aí, um parênteses importante, né? Eu falei que eu cresci numa infância com três faces: minha mãe, meu pai e tinha minha avó. Minha avó era uma mulher muito conservadora. Minha avó cresceu no Uhum. interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Minha família, meus tataravós vieram da Itália, então minha avó cresce numa fazenda de café. Então, Sim, para ela, tudo era o trabalho, aquela formação bem sim, patriarcal, sim. machista, produzir para comer, era na terra. Minha avó é essa mulher. E eu cresci numa casa ouvindo minha avó dizer que ser gay era uma grande vergonha, que era uma falta de vergonha na cara. Era católica. Era católica, exatamente. Italiana. A italiana. Raiz, assim, É, todo o estereótipo. E eu sim. cresci ouvindo isso, Bru. Então, quando eu ouvia isso, isso me introjetou também um certo medo. Que eu falei, gente, se minha avó fala que os gays fora de casa são uma grande vergonha, imagina se o Renato, ela souber que o neto dela, inclusive, eu era o neto preferido. Acho que tem esse recorte também importante, né? Tem. Então, existia ali Tem essa projeção da preferência dela, Exato, da né? expectativa gerada sobre mim. E aí, somando esses fatores, eu falo, acho que a igreja pode ser uma boa saída. Acho que Tá. eu posso ir Segura aí ali. a igreja. Tá. Como é que aconteceu esse beijo? Como é que foi esse... Porque foi Ai, precoce, gente, né? vamos Então, lá. assim, como veio? É engraçado, porque assim, era um amigo, e aí hoje eu consigo ter uma leitura muito mais crítica das ferramentas que eu tinha naquela época. Eu acho que nesse menino eu via já uma questão de que eu entendia que ele era gay, Sim. eu entendia pontos de similaridade, embora eu não assumisse pra mim mesmo, e aí a gente se tornou amigos. E aí, amigos de jogar videogame junto. E aí a gente vai pegar no controle, a gente não pega só no controle, né? Olha só, começa Ah, pegando o joystick, você vai começar a entendi. brincar com o joystick. Entendi. Falei, criança que viveu com joysticks nos anos 90 sabe que aquilo era um perigo, menino. E aí foi isso. Então, assim, a gente começou a brincar, jogar videogame, não sei o quê. E aí eu fui entendendo que existia também um tesão naquela construção. Embora eu não tivesse repertório e maturidade pra elaborar Sim, tudo sim, isso, sim.
Hoje eu consigo entender que Tinha um trem, tinha um trem. bem Exato. mineiro. Bem mineiro, boa. Tinha um trem ali, que era quase um metrô, na verdade, do tamanho que tinha pra idade, né? E aí eu consigo entender que. E aí é doido, né, Bru? Porque olha que louco. A gente, eu cresci nos anos 90, a gente não tinha referência que a gente tem hoje na mídia, na publicidade, Sim. de representatividade LGBT, a gente não falava abertamente sobre isso. Então era uma criança no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, que tava ali tentando entender uma sexualidade com um tesão grande já ali nascendo, e com tudo isso dentro de mim sem eu poder falar. E Uhum. aí, nessa equação louca de, meu Deus, tenho tesão pelo meu amigo de escola, meu Deus, isso não é só uma brincadeira. Era recíproco. Era. Tá, E esse é o que ok. é mais bizarro, assim. Aí, quando acontece esse beijo, eu fico com ele, aquela coisa, eu faço uma cisão, falo, não, eu não vou ser isso. Sim. E eu paro de falar com esse menino. Nós estudamos na mesma escola, isso aconteceu, eu tinha 11, pessoa de humanas. Eu devia estar na 7ª série, 8ª série, sei lá. Eu sei que a gente estudou juntos, da 6ª série na mesma escola até o 3º ano. Eu nunca Uhum. mais falei com esse menino até eu sair da escola. Sim. E nunca mais falou também depois que saiu da Não, aí escola. falei, Ah, depois, ok. aí falei, Ok. me assumi, falei, olha, lindo, olha, Ok. desculpa, chega esse momento da Aconteceu essa vida. situação, né? Mas naquele momento, E ele é bro, gay? ele é gay. Ah, ok. Ah, então os dois se Exato, ajudaram nesse nesse processo, processo. pelo menos de dar o primeiro passo. Exato. Ok, ok. E aí veio essa necessidade de achar um local onde a homossexualidade seria coibida, seria curada, talvez. E aí veio a religião. Sim, E aí veio seu amigo de Minas e te apresentou a religião. sim. Tá, ok. E eu acho muito interessante, Rê, que a religião na sua vida veio de forma voluntária. Exato. Não foi imposta como Não, normalmente acontece, né? Dos pais serem religiosos e aí os filhos necessariamente têm que ir à igreja e etc. O senhor foi voluntário. foi. Conta pra mim, como é que foi? Bro, hoje eu consigo entender, assim, elaborando, como eu fui um prato cheio pra igreja. No seguinte Uhum, sentido, eu sempre tive a síndrome do bom menino. sim. Eu tinha uma coisa que minha mãe me conta que eu acho bizarríssimo. Bro, eu era a pessoa que acordava 1 hora antes do relógio despertar, pra eu acordar a minha mãe pra dizer que eu tinha que ir pra escola. E isso eu tinha 6 anos de idade. Uhum, Aí fala, nossa, que criança responsável. Hoje eu entendo que era uma máscara de responsabilidade, que na verdade eu já tinha um complexo de inferioridade, porque eu uhum, já entendia que ser gay era um problema, que era uma uhum. falha que tinha que ser compensada. Então eu sempre fui muito o primeiro aluno, o nerd da escola, vou ser o melhor em tudo, competitiva ela. Ai, Você tá estava falando de competitividade? vendo? Olha Não é só a só. senhora. Então tinha esse rolê compensatório. E aí eu entendo que para a igreja isso é muito bom. O que a igreja precisa? De alguém de fé, devotado, nessa lógica da culpa, da compensação e do pecado. Sim. Então eu vou para a igreja com a, gente, a presa perfeita. Então, e aí eu entendo que eu escolhi estar lá, mas e aí engraçado que tempos atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso, e algumas pessoas comentaram, você foi porque você quis. Sim e não. Uhum. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, entre na Sim. igreja. Sim. Mas eu entendo que esse produto que vai me formando, eu vou entendendo que esse é o caminho que eu tinha pra me proteger da homofobia na escola. Sim. E aí eu vou pra igreja, esse amigo me convida, vou lá assistir as reuniões que existiam. Eu me encanto com aquilo ali, porque a igreja tem uma questão de pertencimento, e a gente sabe que o que assombra o LGBT é uma sensação da rejeição, da solidão, do desprezo. Fica esse fantasma ronda na nossa cabeça. Então eu falei, gente, uma comunidade. Sim. Comunidade do Senhor, vou ficar aqui. Sim. E aí, bro, eu entendo também que não só isso, esses Testemunhas de Jeová, eles são muito estudiosos, existe uma escola de comunicação e oratória, e aí eu vou mergulhar nisso mesmo, assim, eu fico da igreja dos meus, eu falei 11 para 12, aí dos 13 aos 18, que eu mergulho de cabeça mesmo, Sim. eu vou viver esse rolê com todas as minhas forças, eu me bati Intensa ela, intensa, é a né? Vênus em Ares, né? Ela é intensa, ela. Pois é. Eu me batizo, bro, assim, eu vou me batizar. Aí tinha vários serviços voluntários, eles faziam um trabalho de ir de casa em casa e parará e Sim. parará. A gente conhece mais ou E eu menos. dedicava, teve meses que eu dedicava, sei lá, 50 horas semanais, 50 horas mensais pra esse projeto de Sim. educação e parará. Então, assim, eu realmente vesti a camisa e falei, agora eu vou mergulhar nisso aqui. Sim. E quando veio, então, a vontade ou a desnecessidade de viver nessa comunidade especificamente? É claro que
Tem a ver com a Tem. sexualidade, obviamente, porque você tá só tampando O sol com a o peneira. sol com a peneira, né? Mas e aí? Veio essa conscientização, aqui não é meu lugar, lá para os 18, mas em que contexto? Bru, eu entendo que na verdade foi um grande efeito panela de pressão. Uhum, Eu era adolescente, então pensa, um adolescente com seus hormônios fervilhando, sim, eles têm um voto de castidade. Então, dos meus 13 aos 18, eu não me relacionei com ninguém. ok, Zero toque físico. E existia uma questão que você não poderia nem se masturbar. ok. Então, era realmente assim, uma tortura. Hoje eu considero, não consigo chamar isso de que não seja tortura. Uhum. E aquilo vai me bulindo por dentro. Aí você fala, ah, não me masturbava? Sim, era uma punheta e uma oração. Era exatamente. Essa é a lógica do processo. Vira até um slogan, Vira né? uma punheta e uma oração, tá vendo? Era isso. E aí eu entendo. Olha que eu acho muito perverso, Bruno. Hoje, graças a Deus, graças às terapias, a gente ri disso que você fala, gente, só me resta Claro, rir. mas quem tá vendo não necessariamente, né? Tá vivendo Exato, esse tá vivendo, momento. porque é muito E a gente é empático perverso. também. Hoje eu olho e falo, gente, isso é uma perversão total, assim, é muito cruel. E aquilo vai sendo alimentado. E aí, 15, 16, eu vou começando a falar, gente, isso daqui não vai rolar. Eu não vou conseguir sustentar isso. Uhum, E aí eu começo, e aí é engraçado, quando eu saio da escola, antes de ser publicitário, eu fiz um curso de administração e eu vou trabalhar com a minha madrinha e ela tinha um escritório de contabilidade na República. ok. Pra quem é de São Paulo sabe que a República é o ninho da Gaylândia. Sim. E pra trabalhar era um teste de fé. E aí Uhum. começa as coisas, porque eu tava, pensa, pessoa com tesão acumulado de 5 anos, indo trabalhar na República com aquele cenário. Eu falei, gente, é isso, não tem condições. E aquilo vai me implodindo. E aí, antes de falar, vou sair desse clubinho, eu vou viver uma vida dupla. Sim. E aí eu vou fazer banheirão, pra quem não sabe, banheirão é pegar os caras no banheiro. Uhum. E eu vou fazer banheirão e vou ficar dentro da igreja. E aí eu vou viver naquela. E aí é uma grande loucura, Bru. Porque se eu já tinha complexo de culpa de me masturbar, imagina praticar o banheirão e atender as expectativas da igreja. E aí, minha cabeça, hoje eu consigo entender que eu tava beirando ali praticamente uma depressão, tendo que equalizar Sim. tudo isso, expectativa da família, meu Deus, o filho perfeito, a igreja, eu falei, tá tudo desmoronando, minha vida vai acabar. Esse era o cenário, assim. Sim. E aí, isso, nesse auge do desespero, tudo isso vai construindo o cenário para que eu de fato saia da religião. Uhum. Uhum. Se apaixonou por alguém nesse momento? Foi Engraçado. tipo o, a desculpa, entre aspas, a justificativa, entre aspas, desse movimento de sair, de ser a gota d'água ou não? Veio desse processo da panela de pressão, Agora mas teve a paixão? você Teve a muito paixão? pisciana poética agora. Eu acho que a minha paixão foi pela liberdade, assim. Ok. Eu acho que o meu me apaixonar foi por entender que eu falo, eu não preciso estar aqui. Uhum. Não existia de fato alguém que fosse um pivô, que fosse o boy, que eu me Sim. apaixonei, meio Brokeback Mountain, não teve. Ok. Não existia uma figura em si. Mas eu acho que eu fui percebendo que eu podia ser quem eu quisesse ser. Uhum. E aí, Bru, sair da igreja, na verdade, não é um processo tranquilo, assim, você é cancelado. Isso é muito importante de ser falado, né? Porque Sim, cancelamento da sua comunidade, como sim, é sair da igreja, né? sim. Por onde, para onde veio para onde foram as referências, assim? Conta pra mim. E aí, comunicou? Comunicou? Não, então, é isso que é. Ai, gente, olha, essa coisa de ser, de ser tão bom menino, às vezes dá ódio. Porque eu fui fazer uma reunião com os líderes lá e eu tive que contar tudo que eu tava vivendo, parará, pararó, tá, tá, tá. E é um processo de tortura, assim, porque você pensa, você tá com três caras ali, olhando pra você como se fosse a escória da humanidade e dizendo, Sim, meu querido, assim não vai dar pra ser. sim. E hoje eu consigo entender que existe um afeto, um cuidado, uma preocupação, mas é uma preocupação em manter aquela moral que eles julgam, aquela ordem que eles julgam ser mantida, e o quanto aquilo é violento com os nossos corpos. Hoje eu consigo Uhum. entender. Então, tive essa reunião com eles, e basicamente o que me foi dito foi: estamos aqui para ajudar, vamos tentar. Eu lembro que foram algumas reuniões dessa prestação de contas, que basicamente, se a gente for aproximar, é parecido com o confessar da Igreja Católica, né, Certo. a nível de comparação. Fui para essas reuniões e cada reunião dessa era um tapa na minha cara de meu Deus. E aquilo foi me causando muito mal, porque. E é engraçado que é basicamente aquela fórmula perfeita da religião e da culpa. Até que chega um momento que eu falo, não dá mais. Aí eu começo a não ir mais, eu vou deixando de comparecer às reuniões, isso já é uma resposta, né? A ausência e o silêncio já é uma resposta. Até que eu recebo a informação de que, olha,
vamos te desligar. E o vamos te desligar é feito um anúncio pra todo mundo ali da igreja, de que Uhum. Renato não faz mais parte do clubinho. E automaticamente todas as pessoas param de falar comigo. Eles são orientados a, porque eles entendem que essa é uma. Gente, que essa é uma forma da pessoa entender que ela caiu em pecado, dela se arrepender e dela voltar nesse processo, de que aí ela vai ser analisada se ela se arrependeu de verdade pra ela ser readmitida no clubinho. E aí pensa, Bru, pra uma pessoa que tá aos seus 18 anos, onde toda a sua referência social, todos os seus amigos eram tudo voltado pra igreja, tudo isso ruim, e eu viro literalmente a mosca do cocô do cavalo do bandido. E eu sou expulso daquele lugar e eu me vejo sem nada. Tinha o apoio dos meus pais, mas sem nada. Com certeza. A gente volta nesse ponto. Mas você queria continuar? Você tinha essa expectativa de eu vou tentar, dentro desse consenso, né, de confessar os pecados e trazer essa perspectiva ali da liderança. Era uma coisa que estava na sua cabeça? Ó, eu quero tentar, ou então era só o bom menino mesmo falando? Bru, eu acho que hoje, ponderando entre o Renato e o bom menino, era o bom menino diplomático, falando, ah, esse é o processo, né? Então vou lá contar, vou tentar ser ajudado. E eu acho que o processo vai me trazendo essa virada de chave, de falar, Renato, mas você não é doente. Sua Uhum, sexualidade não é uma doença, você não precisa ser curado de nada. sim, E é tão bizarro, Bru, que o que eles pregam é, tudo bem você ter o desejo, mas você não precisa praticar. sim, O que é sim. tão doentio quanto. Eu falo, então, pera, eu nego a minha existência pra estar aqui. E aí eu começo a entender exatamente essa virada de chave. Eu quero isso aqui mesmo? Tem uma coisa que meu terapeuta fala, que são os dois significados da palavra sentido. Que o sentido é o sentimento que já se foi sentido e o sentimento é a direção pra onde se vai. Sim. E eu passo exatamente por esse crivo. Faz sentido isso aqui? Pra onde eu tô indo? Que Uhum, Renato é esse? E aí eu entendo que não faz sentido, nem pelo sentimento que já se foi sentido, nem pra onde eu queria ir. E aí uhum, eu começo a entender que falo, eu não vou ficar aqui mais. Eu não sim, preciso mais estar aqui, sabe? sim. Dentro do direito, quando a gente vai lá em Roma, no direito romano, ai meu Deus, lá vem a Bruna. Adorei, gente, a Mas só psicoterapia para fazer profunda. um link, existia uma pena chamada morte civil, em que a pessoa não estava morta efetivamente, Olha mas que ela loucura. morreu para a sociedade. Então, não era possível com que ela convivesse com ninguém, com que qualquer pessoa conversasse com ela. E aquilo era uma pena até mais gravosa do que a própria morte física. Então, é bem nesse É contexto, né? isso. Quando você fala algo nesse sentido, eu penso naquele. E quando eu estudei isso pela primeira vez, eu já imaginava assim, gente, talvez essa seja uma das penas mais severas e mais impactantes que um Sim. ser humano possa sofrer, porque você está fadado a conviver numa sociedade que não te enxerga, em que você não existe mais. Isso deve ser insano. E aí até, Bruce, a gente vai fazer uma correlação desse exemplo que você trouxe, conecta com a ideia do pai. Porque eu perco meu pai muito Sim. cedo, né? Então a igreja também traz pra gente essa ideia do pai, do cuidado e dessa Uhum. aprovação paterna. Então é isso, você ser morto civilmente, ou ser cancelado ali, é como se fosse um pai dizendo pra mim, filho, pra mim você não serve. É, você foi expulso de casa. É É isso. essa Essa é a analogia. analogia. Essa é Por a um pai que analogia. olhou pra mim e falou: é, realmente, isso aqui não serve pra gente. Mas você encontrou um amparo ali dentro da sua família. Sim. E um processo para você do cancelamento, quando que você conseguiu, se é que precisou, Uhum. né, passar por isso? Quando que você conseguiu sair, entre aspas, da fossa do cancelamento? Assim, foi uma fossa? Foi, mas ela foi uma fossa rápida. Eu acho que o processo foi tão traumático que eu falei: não, não vou me permitir ficar aqui. A gente vai no fundo do poço, faz skincare com a lama, mas a gente sobe, né? Então, vai, Sim, abraça a Samara, fala: beijo, querida, vamos subir, né? sim, dá pezinho, Tá, querida. pezinho, vamos lá, vamos subir. Então foi assim, bro, eu saí de lá e é engraçado que tem um momento que eu ainda vou tentar. Olha que louco, né? Eu contei toda essa história e aí, mesmo sendo cancelado, eu lembro que teve uma vez que eu ainda fui tentar barganhar esse processo de perdão. Então eu fui assistir uma reunião, minha mãe foi comigo. Ela falou: Você quer isso? Eu quero, pisciana. Vamos lá, vou me jogar. Fui. Foi uma das situações mais humilhantes que eu já vivi na vida, assim, de
de estar lá tentando. E aí vira uma chave também que eu falo, gente, não, pera, eu tô aqui, porque eu acho uma grande humilhação. Tendo que dizer pra provar pra essas pessoas que eu mereço perdão de um Deus. E aí, Bru, eu consigo entender porque eu ouvi uma frase que ecoa muito na minha cabeça. Numa dessas reuniões, de que eu ia ser expulso, eu ouvi a fatídica frase: Você não vai ser feliz lá fora. Sim. Eu sou teimoso. E eu adoro ser desafiado. Porque hoje eu consigo entender que eu falei, então beleza, eu não vou ser Tem alguma feliz. coisa no Ares, né? Tem uma Vênus? Vênus em Exatamente. Ares, né? Falei, então eu não vou ser feliz? Pode Ah! demorar, porque para se reerguer é um processo, porque eu precisava Sim. realmente resgatar esse Renato. Então, quando eu fui para essa tentativa de perdão, eu saí de lá e falei, isso não faz sentido para mim. Eu não preciso passar Uhum. por isso. E aí eu falo, então chega, eu não volto mais pra cá. E aí eu vou me desconectar totalmente. E vai ser um processo de me limpar mesmo de tudo isso e de tentar encontrar o Renato que eu sempre quis ser. Sim, sim. E aí, quando veio a primeira paixão? Porque até então você tava no Aí banheirão, vem, né? exatamente, aí vem Você a tava na paixão. putaria, Tava. né? Durou pouco porque é um processo efêmero. Eu entendo que, na verdade, o banheirão ele foi um rito de passagem, um grito de socorro. Sim. Então eu acho que ele. E é engraçado Aí não tem porque. nada errado com Também acho banheirão. que não, tô nem sendo moralista. Eu acho que o banheirão, ele é um efeito colateral da sociedade moral que a gente tem. Sim. E eu tô falando, eu tinha 18, eu tô falando de, né, que a gente já 30 mais, 12 anos atrás, não existia a liberdade sexual que a gente tem Sim. hoje. Então eu entendia que ali era o lugar que tinha. Mas dura um pouco de tempo. E aí, eu vou buscar um certificado de um curso que eu fiz no Senac. Ó, o Senac comprou da minha vida. Quando eu vou buscar, eu encontro o meu primeiro marido, que inclusive era escorpiano, e vai ser a minha primeira paixão. Assim, gente, cena coisa de filme, sabe? De Avassaladora. olhar, de falar, meu Deus, tô apaixonado por esse homem. Vi ele pela primeira vez. E ali eu vou ter o meu primeiro relacionamento de fato, que vai ser um ponto de respiro e fôlego, de falar, olha, existe felicidade para além das paredes de uma igreja. E Sim. eu acho que essa primeira paixão que faz o Renato pisciana romântica, de falar, meu Deus, que lindo, borboletas no sol. Eu vou viver, é quase uma paixão adolescente. É quase um Uhum. Heartstopper que eu não tive na Sei. adolescência, que me foi roubado daquela paixão adolescente. Eu vou ter isso na fase adulta com 18 anos, de falar, meu Deus, olha que como é legal poder se apaixonar. Então eu Sim. vou ter esse primeiro amor ali. A geração foi roubada da geração, né, Foi. Rê? Assim, essa geração agora é realmente muito E é privilegiada. lindo, é tão cafona, mas é tão lindo, não é essa paixão adolescente? Acho que todo mundo precisa passar por isso. Senão a gente Sim, passa de forma tardia. E a gente exato. vai passar, vai. Isso é Vai. fato. Foi uma adolescência retardada, mas retardada no sentido de tempo tardio, né? Então a Uhum. igreja ela me rouba esse processo de viver essa Sim, paixão adolescente. Aí eu vou ter uma adolescência na fase adulta. sim. E foi avassalador ao ponto de ser sapatão, assim? Foi. Com 6 meses a gente foi morar junto. Ah, perdeu pra mim, né? Porque pra mim foi com um. Ah, mas a senhora tem total lugar de fala, gente. A senhora é a própria sapatão. Com certeza. Maravilhosa. A A raiz, raiz, entendeu? exatamente. Então foi, Foi Bru, morar em foi. 6 meses, foram morar juntos. Sim. E ficaram quanto tempo juntos? Ao todo, vão dar 2 anos, a gente morou 1 ano e meio juntos. Mas eu entendo que foi um relacionamento incrível. Nós somos amigos até hoje, então a gente Sim. terminou tem quase 10 anos e a gente somos amigos hoje. E foi muito legal. Acho que foi um processo de transição pra mim também. Eu acho que Uhum. foi um relacionamento incrível, mas eu precisava viver coisas que um casamento não podia me dar. Ok. De forma De tardia. forma tardia de novo. Ok. E aí termina o relacionamento e vai curtir a vida. Vou. E é engraçado, Bru, porque assim, eu acho que tenho muito carinho por ele, porque foi muito maduro o que ele me disse. Na época eu fiquei transtornado com ódio, mas hoje eu entendo. Ele disse pra mim na época assim: amar também é deixar livre, porque ele viu que Sim. alguém que viveu anos na igreja não tinha vivido. A gente nunca tinha. Bruno, não tinha tido um porre. E eu acho que a gente tem que vomitar na guia pra ganhar repertório, sabe? A humilhação do Sim. primeiro. Eu nunca tinha tido isso. Então eu não sabia o que era isso. Eu nunca tinha ido numa balada. Eu tinha 22 anos de idade, eu nunca tinha entrado numa balada. Então eu saio desse relacionamento e falo, agora sim, Renato vai entender o que é viver na Gaylândia. E aí eu vou Sim. pra balada, vou beber, vou ter humilhação, vou aprender coisas que eu não vivi na adolescência. Então com Uhum. 22 anos, dos 20 aos 25, 26, eu falo, vou viver como se não houvesse amanhã. Então, na verdade, ele colocou um ponto final, assim, no casamento em si. Sim, E aí você foi pra vida, foi foi. se entender. Já tava no Foi. processo de terapia? Não, Ainda não. não. Tá.
E aí eu vou me entender vivendo, assim, através das experiências de descobrir a sexualidade, de entender tesão, é, e até de entender algumas partes do mundo gay que não são tão arco-íris assim, que não são tão É, Disneylândia assim. eu ia te perguntar isso agora. E a Vamos. Gaylândia pra você, como foi? Olha, é muito complexo, assim, porque, Bru, é engraçado que eu olho hoje pra minha vida, eu sempre vejo um não lugar. Ok. E um não lugar e uma busca por um pertencimento. Porque, por exemplo, quando meu pai, ele vem com toda aquela questão de uma criança que tinha que jogar futebol, empinar pipa, eu não ia atender aquela expectativa social. Quando eu vou pra Sim, igreja, eu também não vou atender, porque eu não vou ser aquele pastor de igreja que as pessoas esperam. sim. Quando eu chego na Gaylândia, eu já não tenho uma performance de masculinidade tão padrão assim. Tenho algumas passabilidades, eu entendo, recorte de raça, classe e tudo mais, mas existem algumas coisas como pintar a unha, e eu nem pintava a unha naquela época. Mas já Uhum, existia um flerte com a questão de moda, porque quando eu termino esse casamento eu vou estudar um pouco de moda um tempo. uhum. Então eu vou começar a redescobrir até meu estilo, e aí eu vou entender que mesmo na Gaylândia existe uma hipervalorização de uma performance de masculinidade. Só que eu não tinha repertório político, então eu não sabia nomear as coisas. Eu me Sim. sentia inadequado, eu sentia que falar, eita, talvez eu não esteja agradando tanto assim. Eu sentia incômodos, eu sentia violências que não eram faladas e nem físicas, mas subjetivamente você entende quando seu corpo está sendo violentado porque você não atende uma expectativa. Uhum. E eu não tinha repertório, então eu vou sentindo aqueles incômodos falando, eita, não é a Disney, né? Não é tão legal assim. E tem suas caixas, né? Tem. E são muitas, inclusive. E qual que é a sua caixa dentro da Gaylândia? Se é que Olha, tem uma elas caixa. são as caixas meio transitórias, assim. Eu me identifico com a bicha ursa, né? Peluda. A Sim. gente, né? O porte físico é uma questão de uma bicha ursa. É, gosto também da questão fashionista. Então é uma caixa meio mista de coisas, assim. Eu acho que eu transito em três lugares: uma bicha ursa, uma questão fashionista. Entendi. Também flerto com alguns aspectos de masculinidade que eu gosto. Então é engraçado como a gente vai. Só que aí eu vou ferramentando quem eu sou também nesse processo de letramento político. Sim. Então vai caminhando junto, sabe, Bru? E a masculinidade, né? É um recorte tão importante na sua vida que acabou virando pauta de produção de conteúdo e de diálogo para a Sim. sociedade, né? Onde veio esse recorte da masculinidade tóxica? Veio da Gaylândia, veio dessa relação com o pai, veio de tudo, é um conjunto de fatores. Mas onde está o ponto de virada? O ponto central é sempre o ponto de virada. Assim, é claro que não é isolado as Não, coisas, né? Mas tem um dia que tem. acorda. Tem. E aí? Vamos lá. Quando eu vou pra Gaylândia, eu vou viver tudo que há pra viver, eu começo a ter esses incômodos e eu fico pensando, mas precisa ter uma explicação. Eu preciso entender o que eu vou fazer com esses incômodos. E aí uma amiga, há anos atrás, me dá o primeiro livro LGBT que eu li na vida, que é o livro Vidas Trans, que conta Uhum, da história da Márcia Rocha, do Tarso, do João Neri e da Amara Moira. uhum, E aí eu vou me debruçar sobre as histórias desses corpos e pra mim minha cabeça explode. Porque pra alguém que veio da igreja, eu nem entendi o que era uma pessoa trans. sim, E eu tô falando isso com 25, 26 anos de idade. sim. Quando eu leio esse livro, eu falo, caramba, as vivências são muito múltiplas e maiores do que eu imaginava. Isso começa a me deixar inquieto. Uhum, Começo a ir para palestras sobre diversidade, começo a me inserir nesse contexto. Até que aparece um sorteio, essa história é muito pisciana. Um sorteio da Todes, da ONG Todes, que é um projeto, uma fomentadora de projetos de impacto social. E era um sorteio de um par de ingressos para um evento X. Se perguntasse, que evento era esse? Hoje eu sei que era chama-se Todos Conecta. Mas na época, bro, eu só falei, ai, pisciana. Ai, gente, vou participar de um sorteio, não ganhei nada. Um dia antes eu recebo o direct da Todos. Olha, Rê, você ganhou o par de ingressos. E eu fui. Bro, esse evento é a primeira virada de chave. Quem Você tá- foi sozinho ou foi Eu fui com acompanhado? uma amiga, Ok. Salvador, Ah, ok. bissexual. Ok. E aí, fui com essa amiga, que já tinha um pouco mais de letramento político do que eu. E fui. E aí, bro, acontece um. Tem uma virada de momento que nesse encontro tava o Murilo,
do Muro Pequeno. Sim. Murilo é um cara que tem todo um trabalho que vem dentro de pensar uma evangelização inclusiva, uma questão com a Igreja Católica. E até então eu não conhecia o Murilo. A primeira vez que eu vejo o Murilo na minha frente. E eu nunca esqueço, ele vai começar esse talk dele, ele tá descalço, e ele Uhum. começa com a seguinte frase: Eu estou descalço, porque eu até me arrepia. Porque o lugar que eu estou pisando é sagrado. E aí eu não entendi mais nada, que eu falei, não, pera. Sagrado na minha cabeça era a igreja. Falei, esse cara tá dizendo que ele tá no meio de um lugar cheio de LGBTs e que esse solo é sagrado. E vai ter toda uma fala sobre ser um corpo político, LGBT, a espiritualidade. E aquilo também explode minha cabeça. Meses depois, a Todos lançam Todos Embaixadores. Sim. E eu decido me inscrever. Uhum. E aí eu vou entendendo, Bru, como as coisas, nada vai sendo por acaso. E aí eu vou intencionalmente para esse projeto, eu sou selecionado. E eu vou participar dessa formação em 2019, que são 5 meses de formação sobre gênero e sexualidade. Eu brinco que foi a minha escola sobre isso que é ser um LGBT. Que basicamente foi isso, eu fui me letrar. E aí eu começo, Bru, a ler muito, pesquisar muito, vou mergulho. E a grande virada que faz o Papo de Machona nascer é: nessa formação, a gente tem um encontro presencial no final dela. Nesse encontro presencial, todos os LGBTs que participaram desse projeto, nós éramos 47, a gente vai se reunir e a gente vai ter um momento ali que era um papo de peito aberto, pra Uhum. falar como foi viver aquele processo do embaixador e tudo mais. Eu falo pouco, você percebeu. Bruno, eu fiquei em silêncio. Comunicador, Mas né? a pessoa não habla que habla. Bruno, eu não consegui falar uma palavra nessa oficina. Ela durou, sei lá, uns 35, 40 minutos. Eu só chorava, porque eu ouvi pessoas trazendo realidades sobre o que é ser um corpo trans, o que é lidar com transfobia, com pautas raciais. E aquilo vai me deixando num lugar que, aos 26 anos de idade, é a primeira vez que eu vou me entender como homem. É ali que eu vou entender que eu sou um homem branco, cis, com vários privilégios. E aí, vendo aquele cenário, vira uma chave e eu falo: o que que eu vou fazer com tudo isso? Uhum. Como diz o Homem-Aranha, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O filósofo. Homem-Aranha, o que eu faço com essa consciência que me foi dada, então? Eu saio dessa formação. O Papo de Machona não era o projeto que nasce no Embaixadores. Em janeiro, e aí na virada de 19 para 20, é que eu decido criar o Papo de Machona como um espaço para repensar as masculinidades. E aí tudo faz sentido na minha cabeça. Eu falo, entendi os meus incômodos, entendo os meus não lugares, e eu entendo como a Gaylândia precisa ser um espaço repensado. Porque debater machismo, debater questões de sexualidade e gênero precisam fazer parte como homens gays. E aí o Papo de Machona vai nascer como esse espaço. E o próprio nome é uma crítica. Porque o lugar de macho nunca foi para mim. Não quis criar um papo de macho. Porque esse lugar nunca me foi, eu nunca participei desse debate. Nunca fui visto como homem, nunca fui visto como macho. Sim. E aí eu entendo o papo de machona como ferramentar um lugar pra existir. Então o lugar de macho não me serve, nunca me interessou. Mas o lugar de machona, sim. Ai, que lindo. Que bacana. E o que te incomoda tanto no recorte da masculinidade? O que te, sabe? Aquelas coisas que causam arrepio e que a gente Sim, sabe que a jornada de um influenciador digital, de um produtor de conteúdo, independente da forma como você, de um comunicador, sim, independente da forma como você se coloca, é uma jornada muito difícil. As sim. pessoas veem o close e não veem o corre. Exato. Só vê o Não, recorte de só 1 minuto e vem um 30. recorte. E não tô nem falando o corre de trabalho, não. O corre de intensidade, de questões emocionais, de Sim, questões de saúde mental, né? Afinal de contas, a gente vive num mundo hoje que ser hater sim, virou cotidiano, né? É, e tem aqueles dias que você fala assim, não quero mais isso, sabe? Porque tem. isso não é minha fonte de renda, eu não preciso disso em termos de sobreviver, né? Sim. E tô aqui tomando pancada. Mas aí sempre tem, né, aquela vozinha lá no fundo que fala assim: acorda, viado. Você faz isso daqui por causa dessa masculinidade aqui. E, Uhum. e qual é? O que muito me incomoda, que é o debate que eu sempre trago, e as pessoas. E aí vem hater que chove, né? Quando eu falo de gay padrão. Sim. Eu acho que o que me incomoda é exatamente a lógica de poder. Porque o problema não é ser um gay padrão, eu sempre falo isso. Ah, é inveja, recalque. A gente não tá discutindo os gays padrões. As pessoas precisam entender que o debate é sobre
a gente tem uma lógica de poder. Então, o grande X que me incomoda é, na Gaylândia, existe uma hierarquia de masculinidades. Sim. Quanto mais heteronormativo você é, mais branco você é, com uma estética próxima do que foi eleito como padrão de beleza, mais poder você tem, mais acesso você tem. Então, se eu pudesse resumir, o que mais incomoda a machona, essa estrutura de poder que oprime, que exclui. Porque foi essa mesma estrutura que me colocou pra fora, descantei em muitos espaços. Sim. Hoje eu consigo ser esse Renato que, graças à terapia e um processo de estrutura, criou uma casca pra ser quem se é. Mas eu tive acessos. Acessos que às vezes uma bicha preta de periferia não tem. E como Sim. essas pessoas ferramentam quem são? Então o que me incomoda, Bru, é essa estrutura de poder que oprime, que silencia, que exclui e que permite que a gente não seja quem a gente quer ser. Sim. Esse é o maior incômodo. E é esse incômodo que move nesses dias que são difíceis, porque não é linear a criação de conteúdo, né? A gente sabe que a Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, fala sobre isso. Estar na arena da vida é ser espancado de todos os lados. Sim. E às vezes as pessoas se veem no direito, porque a internet também dá essa coragem que chancela as pessoas, acharem que ela pode te atacar. E é uma coisa que eu falo muito no Papo de Panchona, Bru. As pessoas esquecem que por trás do celular a gente é gente. Então você vê a gente lá montado no vídeo de 1 minuto e 30, num recorte, fala, nossa, mete 2 pés no peito. Mas não sabe que questões que ele lidou no dia, quais frustrações teve que lidar, quais Sim. atravessamentos que você teve, se tá triste no dia, se tá chorando, tá com crise de ansiedade. Não se sabe. Então eu acho que é exatamente. Esse é um ecossistema, né? Então é exatamente entender esses incômodos e atravessamentos que me dá forças pra lutar mesmo. E sou teimoso também, então eu gosto. Eu gosto da coisa do debate, eu gosto da coisa da provocação crítica, intelectual. Isso me instiga. Eu tenho lua ascendente em aquário, né? Então, essa Sim. coisa da intelectualidade, do provocar do debate me instiga. Mas eu acho que um debate com responsabilidade. Eu acho Sim. que é um debate que você está disposto a construir alguma coisa. Porque o hate pelo hate, o ataque pelo ataque, não serve de nada, a gente não chega em lugar nenhum. Sim. Então eu acho que esse lugar não me interessa, mas o debate para construção de pontos possíveis, isso eu sou apaixonado. Então isso me dá tesão de falar, beleza, querida, vamos lá, seca a lágrima, vamos reagir, bota o cropped. Então isso me ajuda. E de tudo que aconteceu no Papo de Machona nesses últimos 4 anos, Sim, 4 anos, 3 para 4, 3 para 4, qual que é a história que mais te marcou? Bru, tiveram alguns turning points, assim, né, nessa construção do Papo de Machona. Eu acho que uma delas é a construção da minha estética, porque eu vou flertando muito mais com o feminino, ao passo que o Papo de Machona eu vou entendendo como ele. É até papo de terapia, né? Quem é o Renato, quem é a Machona? Eu tive Sim. várias discussões sobre isso. Chegou um momento que eu falava, gente, quem é quem? Eu entendo que são os dois. Eu acho que a Machona, ela é uma síntese das melhores coisas que eu tenho. Mas quem Uhum. alimenta a Machona é o Renato. O Sim. Renato tem traumas, o Renato tem dores, o Renato tem medos, o Renato tem inseguranças, mas elas se retroalimentam. Então, acho que uma das coisas que mais é legal de olhar é falar. Caramba, que legal essa construção de poder me resgatar. Então, o Papo de Machona eu falo que é um resgate duplo, porque eu ajudo pessoas, eu consigo ter muita troca, eu acho muito legal receber muito carinho de gays que se sentem acolhidos, se sentem confortáveis na sua pele. Eu acho que o Papo de Machona me ajuda a ser confortável na minha pele. Me ajuda a Uhum. conseguir resgatar a criança viada que foi silenciada, me ajuda a resgatar a machona que foi silenciada, e aí eu vou fazendo um resgate de mim mesmo. E tem um ponto de virada também, que do processo do Papo de Machona eu me descubro vivendo com HIV. Uhum. E essa é uma virada gigante na minha vida, Bru, porque, até contar esse parêntese, eu Sim. descubro o HIV quando eu vou ser internado tratando uma sífilis nível 3. Eu Uhum. tenho uma meningite, efeito colateral de uma sífilis nível 3. Eu sou internado por 15 dias para tomar bezetacil na veia de 4 em 4 horas. E ali sai o meu diagnóstico de HIV. Foi um momento muito difícil pra mim, porque assim, pra alguém que veio de uma igreja que não podia doar sangue, corta pra 8 anos depois eu me descobri vivendo com HIV, foi eu me sentir revisitar uma culpa muito grande, assim. Sim. E aí quando eu saio do hospital, o Papo de Machona foi uma salvação pra mim. Vamos fazer um parênteses para a Vamos. gente explicar melhor essa questão do sangue, para as pessoas Sim, entenderem. boa. Qual que é o papel do sangue na religião que você professava anteriormente? Eles acreditam que o sangue representa a vida, então Uhum. você não pode doar pra uma outra pessoa. Uhum. Existe essa simbologia dessa sacralidade com o sangue. Uhum. E aí, 8 anos depois, descobri uma questão com o sangue, isso foi uma elaboração de terapia, né? Meu terapeuta me ajudou a fazer esse link. Ele falou, Renato, olha Sim. como é paradoxal. E eu acho, Bru, que na vida, nada na vida é por acaso. E aí, quando eu saio do hospital,
eu lembro que eu tive essa conversa com a minha mãe. Minha mãe é uma grande apoiadora do papo de machona, isso é muito bonito. E eu tive uma conversa com ela no hospital. Eu falei, eu preciso te dizer uma coisa. Eu decidi isso assim, sei lá, eu descobri. Louca. Descobri o diagnóstico na quinta, na terça, eu decidi isso. 4 dias depois. Eu falei, eu vou fazer um vídeo, tá? Minha mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, mãe, eu vivi 5 anos dentro de uma igreja fazendo que a sexualidade fosse tabu. Se eu tratar o HIV como tabu, eu tô dando pra sociedade uma ferramenta pra me atacar. Então o que eu faço é, eu pego isso pra mim e eu falo, isso não me machuca. E as pessoas que vivem com HIV vão ter o direito de saber que elas são felizes. Quando eu saio do hospital, eu gravo um vídeo. Que é um vídeo que eu falo sobre a minha segunda saída do armário. E aí eu digo pra todo mundo que eu vivo com HIV. Me deu um medo desgraçado, porque eu falei, vai vir hate. Meu Deus, foi um dos vídeos que eu recebi mais colo. E ali eu entendi, eu falei, é pra isso que o papo de machona existe. Para as pessoas serem confortáveis sendo quem elas são. Sim. E aí contar isso, Bru, é uma das coisas que marca também o papo de machona, que ele me ajudou. Ele parece que eu tô falando de uma outra pessoa, mas sou eu mesmo. Ficou meio louco. Mas me ajudou a lidar com isso. E a poder também. E isso vai se tornando uma pauta interessante dentro do Papo de Machona. Como a gente de fato vai rompendo tabus e sendo quem a gente é. E aí eu acho que é aquilo que eu falo, né? Se a vida te dá limões, você faz uma grande limonada. Então o HIV se De torna dia, à de noite uma dia. caipirinha. Caipirinhas, era pedorado. E aí eu vou usar o HIV como uma ferramenta de luta também. Sim. Como uma ferramenta de falar, esse estigma a gente não carrega mais também. Tem uma interseção entre o HIV e a masculinidade tóxica? Você consegue fazer essa conexão de que acaba que o HIV também é uma pauta sobre essa construção de masculinidade? Sim, eu acho que. E é engraçado até, quando eu me descobri o diagnóstico, é porque as pessoas veem o produto, mas não veem a trajetória, né? Fala, então eu tô aqui 5 minutos falando no podcast, meu Deus, o HIV, vivo com HIV, lido com isso super bem. Mas foram 15 dias de muito processo de entender esse cruzamento do HIV com a masculinidade. Porque eu me vi num lugar de promiscuidade, porque é isso que a sociedade prega, que você viver com HIV é fruto de ser promíscuo, Sim. que é um pecado, que é uma doença. E aí eu tive que me limpar disso, então eu tive Que é que. uma consequência da promiscuidade, né? Exato, e a masculinidade tóxica, ela alimenta esse viés moralista. O Sim, ser homem de bem, o cidadão de bem, passa por um filtro de masculinidade, passa por um filtro da moral. O sim. cidadão de bem, ele atende a toda a moral e os bons costumes. Uhum. Então, Bru, eu tive que fazer essa limpeza dentro de mim, de falar, olha, eu não vou alimentar essa lógica, não. Eu não sou essa promiscuidade, eu não sou essa escória que estão colocando pra mim. Então, eu tive que fazer esse trabalho. E é engraçado que aí a gente vai, mais uma vez, a masculinidade está no meio também de pensar relações de poder. Porque eu também eu tive que lidar com uma questão de até de um moralismo internalizado. Uhum. Porque você começa a falar, eu vivo com HIV? Porque qual que é o imaginário que a gente criou quando a gente viu a epidemia de AIDS nos anos 80 nos anos 90? É de que as pessoas com HIV morreriam Exato, e que era doença de LGBT. de LGBT, Então, eu exatamente. tive que me limpar disso também. Então, eu acho que passou por esse lugar de entender de como que eu podia. E eu acho que também até fazer uma separação mental, no sentido de, como eu sou gay, mas eu sou um homem antes disso. E o gênero que antecede a minha sexualidade, eu cresci numa sociedade que disse que eu podia transar com quem eu quisesse. Sim, E aí a gente vai perceber esse cruzamento entre masculinidade e o HIV. Porque aí você fala, eu vou transar do jeito que eu quiser, e aí você não entende a questão, muitas vezes, de métodos contraceptivos, de proteção, de autocuidado com a sua saúde. Eu falo que até o HIV vai me trazer mais consciência sobre saúde, porque eu sou uma pessoa que encontra um infectologista de 4 em 4 meses, que sim, faz exames regulares, que olha muito mais para minha alimentação, para uma rotina equilibrada, para o autocuidado. Então, e que é uma coisa da masculinidade, né? O homem não cuida da sua saúde porque ele acha que ele é o sim, Superman. sim. E aí, então, a HIV até foi quebrar essas coisas que a masculinidade me ensinou, de falar, não, querida, autocuidado também é importante, vamos olhar para a sua saúde. Então, eu fui tendo que romper todas essas crenças que me formaram, na verdade. Uhum. E nem tudo são tristeza. Ai, sim. Na verdade, a maior parte não é tristeza, Sim, né? Eu acho que esse é o ponto. Essa representatividade, a produção de conteúdo traz essa representatividade, é de que é possível, de que é bonito e sim, de que é motivo de orgulho ser uma pessoa LGBTQIAP+, né? sim, E a sua ferramenta em si conecta muito com as pessoas numa situação de vulnerabilidade muito grande também. É como é a minha ferramenta? A gente está falando ali de pessoas vulneráveis. sim. De todas as histórias e as trocas que você teve ali, qual é que te mais impactou? Tem uma.
Foram algumas, mas tem uma. Essa eu sempre me marca porque ela tá conectada com as coisas que eu mais acredito, Bru, que é a liberdade de ser quem somos. Uhum. Uma vez eu recebi um direct de uma machona que ela me mandou, ela mandou assim: Nossa, adorei as suas unhas. E eu respondi: Se joga, pinta também. E aí ele me respondeu assim: Se eu pintar, eu não chego vivo em casa. Ele falou: Eu moro numa cidade no Nordeste, no interior do Nordeste. E pra mim é inadmissível pensar que eu possa pintar a unha. E essa é uma história que ela parece simples, mas ela me dilacera em muitas camadas, Bru, porque eu fico pensando o quanto esse menino é silenciado. Sim, Porque a unha, ela é só a ponta do iceberg. Ela é uma rachadura na performance do gênero e da masculinidade. Que muitas vezes ela é um grito de um grande grito que tá dentro do peito de ser quem se é. E aí eu acho que essa história me marca por isso que eu falo. Ele não pode pintar a unha. Parece pequeno pra gente que vive em São sim, Paulo, que aqui eu sou só mais um gay de unha pintada no meio de 300 mil. Mas pra lá, pra ele, é um marco muito importante dentro da realidade que ele tem, que vai saber com que performance e masculinidade essa gay cresceu. Então essa é uma história que eu sempre conto porque ela me atravessou muito, que eu falei, o quanto o privilégio e acesso traz pra gente perspectivas de vidas diferentes. O que pra nós é simples e banal, pode ser extraordinário pra uma pessoa que não teve o mínimo de acesso de liberdade pra ser quem se é. Então essa é uma história que me dilacera, que eu falo, gente, ele não pode pintar a unha. O que pra mim se torna algo simples e banal. Eu entendo que é muito uma reafirmação de quem eu sou hoje, faz parte da minha identidade, mas pra ele era só pintar a unha. E nem isso ele pôde, sabe? sim, sim. E, de novo, não são histórias só tristes, né? Sim. Existem momentos de felicidade e eles são mais frequentes do que a tristeza. E a nossa infância e adolescente foi difícil, Sim, foi pesada, precisamos de terapia até hoje. É que todo mundo precisa de terapia o tempo sim, inteiro, né? Mas, de enfim, eterno. a gente joga a culpa da terapia na infância e na adolescência. Mas teve histórias bonitas, assim, da sua infância ou da sua adolescência. Qual que é a história da sua vida que você lembra com carinho? Tem uma coisa, eu sempre gostei de super-heróis. Eu sempre fui apaixonado por super-heróis e pelo mundo mágico, assim. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu adoro filme de elfo, todo mundo, gente. Adoro a saga do Senhor dos Anéis, eu adoro os filmes da Marvel. Eu Sim. adoro tudo que é fantástico. E eu acho que tem Uhum. uma coisa que eu guardo com muito carinho daquele Renatinho, a pessoa piscina já se emociona, né? Que é a capacidade de sonhar. Eu sempre fui uma criança que brinquei muito com super-heróis. E hoje eu entendo que essa coisa do mágico, do lúdico, era um Renato que sonhava, que sempre sonha. Sim. Então eu sou um nato sonhador. Então eu lembro da minha infância com muito carinho disso, assim, daquele Renatinho que brincava de super-heróis no chão da sala da minha avó. E que na verdade brincava com um boneco que voava, porque na verdade esse Renatinho queria voar, sendo quem Uhum. se é. E Uhum. na adolescência tem uma coisa que eu falo da igreja, que é um grande ressignificado dessa coisa da igreja, que eu falo que se a Beyoncé aprendeu a cantar na igreja, eu aprendi a me comunicar na igreja. Adoro! Bru, eu guardo com carinho isso que eu falo, gente, foi um ponto de virada muito genial aquela escola de comunicação na igreja, porque ela me deu muito repertório de Sim. pensar a comunicação, a oratória e uma elaboração de terapia até. Uma das coisas que faz o Renato publicitário nascer é na igreja. Porque essa coisa da comunicação, do falar, do habla que habla, também foi fomentado na igreja. Então eu olho e Uhum. falo, isso foi muito legal. Isso foi muito bom, porque hoje, uma igreja que me cerceou em tantas camadas, me deu uma habilidade que eu uso no Papo de Machona, que é se comunicar. E Sim. hoje, né, das minhas carreiras paralelas, eu também sou publicitário, eu sou coordenador de comunicação no Senac São Paulo. Então, quando eu olho para minha vida hoje, eu falo, caramba, minhas duas carreiras estão conectadas com a comunicação, e uma dessas sementes plantadas foi dentro da igreja. Muito bom. Rê, o que que você ainda não comunicou? Tem vontade de comunicar, mas ainda não. Porque a gente tá falando de comunicador, gente. O Exatamente. Renato fala, ele fala, mas ele fala com uma naturalidade, ele fala com uma propriedade, entendeu? É um comunicador, enquanto pessoa e enquanto profissional também. E é uma plataforma de comunicação, né? Uhum. O que que você ainda não falou, mas que você tem vontade de falar? É engraçado que quando uma vez me perguntaram, né, Bru, como que nascem as pautas e tudo mais? Nada é muito linear, eu tenho um mapa totalmente diagrado, tudo muito fluido, assim. Eu acho que uma coisa que eu tenho muita vontade de comunicar é o que eu não sei. No sentido de, a gente é uma
constante de descoberta. Tem uma fala da Rita Sim, Von Hunt que eu adoro, que ela fala que as certezas são burras e na dúvida moram as maiores sabedorias. sim, Então, o que eu quero comunicar é o que eu ainda vou descobrir desse Renato. sim. Porque é gostoso. Esses dias eu fiz uma coisa que eu sou uma pessoa que adora fazer isso. Bru. Eu adoro, por exemplo, sei lá, sabe fazer a limpeza no guarda-roupa, tirar roupas que não servem mais, doar. Gente, pra Sim. mim é até pior. Eu sou a pessoa que eu adoro jogar coisa fora, papel que não serve mais. Eu adoro, gente. A pessoa adora. Tem algum toque de limpeza ali? Tem, mas tudo bem. Tem algum virgem ali? E não tem, Não não tem? tem, você acha? Não sei de onde veio. Eu tenho uma herança muito forte de Capricórnio no meu mapa, porque minha mãe é de Capricórnio, meu padrasto é taurino, então eu tenho uma herança familiar de terra gigante. E quando eu fui fazer esse ritual de tirar roupas, foi muito legal, porque parecia um ritual de luto de várias versões daquele Renato. De uma camiseta que não me serve mais, de uma calça que não faz mais sentido. E eu acho que o que eu tenho vontade de comunicar é isso. A beleza da transformação do tempo. Acho que a beleza de Uhum. quem somos. Quais versões de Renato vão vir? Não sei. Mas eu tô muito curioso para elas aparecerem, para essa descoberta de que Renato vai ser amanhã, daqui 5, 10 anos. E eu acho que comunicar isso e a gente poder enxergar a beleza do processo é uma coisa que me interessa muito. Então, essa é uma coisa que eu quero comunicar. Mudanças, possibilidades, caminhos e transformações. Eu acho que é um pouco de pisciano, né? Demais, gente. Mas eu adoro. Eu acho que é sobre isso, né? É essa permissibilidade de Sim, você se jogar no novo, de não estar limitado, né, às amarras ali do passado e as amarras da intelectualidade da construção atual, sim, que, por estar dando certo, às vezes nos coloca nessa posição de não sair para o novo. sim. E isso é muito legal em você, assim. Eu acho isso muito bacana, essa possibilidade de sempre se colocar numa construção e de se permitir algo novo e de aprofundando e de saindo das zoninhas, Uhum. das caixinhas e, enfim, é muito bacana isso. Ai, Bru, que legal assim ouvir isso, porque eu acho que o incômodo é muito pedagógico. Eu sempre falo isso. É gostoso a gente se incomodar com a gente mesmo. De falar, por que eu sempre fiz assim, mas não posso fazer assado, não posso testar. E eu acho que na verdade o que você falou é bonito, porque é uma reparação histórica com a minha própria história, né? Quando eu fui pra igreja, eu ouvi que eu tinha que fazer isso, ABC, seguir essa cartilha, seguir esse caminho. Então, eu acho que quando eu vou rompendo essas caixas e falando, não quero, quero me permitir, quero ser, é dizendo, eu não vou mais permitir que alguém governe a minha vida que não seja eu. Eu acho que é essa ideia é de assumir esse protagonismo de quem eu sou mesmo. Então, eu acho Sim, que tá ligado com esse incômodo de falar, não, gente, vamos sim chutar o balde, estourar o barulho do tabu quebrando. Eu acho que esse é o caminho, sabe? muito bom. Ô Rê, Ah, te disseram que você não ia ser feliz. sim, Você é feliz? muito. O que que te traz essa felicidade? Eu acho que é muito interessante, né? Pra gente falar, eu acho que primeiro que a felicidade não é um lugar de chegada. E eu Sim, aprendi isso no caminho. Porque a gente cria aquela ideia de que a felicidade é um lugar que eu chego. sim. E não, porque tem dias que são tristes, Um tem dia dias. vou ser feliz. Exato, esse dia nunca vai chegar mesmo, porque um dia não vai ser mesmo. Mas eu acho que na trajetória eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo acho que uma das maiores felicidades que me trazem é ser quem eu sou. Eu acho que isso e pra gente que é LGBT, isso é uma coisa muito bonita, da Uhum. gente poder experimentar quem a gente é na plenitude, assim, a gente ir resgatando os caminhos, resgatando os pedaços, essa música me deixa muito feliz. Eu acho que e o Papo de Machona também me faz muito feliz, assim, eu acho muito bonito as pessoas não veem o que você falou, Bru. Assim como a bicha também existe todo um ecossistema atrás para aquilo chegar no feed do Instagram, as pessoas não sabem tudo o que acontece para aquilo chegar. E existe choro, felicidade, riso, Sim, empolgação, tesão. Então eu acho que tudo isso que tá por detrás de um post que só chega no feed e você vê ali o produto final. É uma coisa que me traz muita felicidade, assim. Eu acredito muito no poder da transformação das coisas, do diálogo. Eu sou apaixonado por comunicação. Eu acho que a comunicação ela tem uma força muito poderosa, assim. Primeiro porque sempre os mesmos corpos contaram as mesmas histórias. sim. As narrativas sempre foram detidas por um homem branco, cis, hétero, que sempre contou a história como quis. E eu acho muito bonito a gente poder construir narrativa. Eu acho muito bonito a gente poder contar história. Então, hoje, uma coisa que me deixa muito feliz é poder contar história. E poder fazer história também. Então, é muito bom olhar pra trás e falar: uma pena que vocês acharam que eu não podia ser feliz, porque existe muita felicidade além das paredes de uma igreja que só silencia a gente. Que lindo. Pode, bicha. Você sabe por que pode, bicha? Me conta. Ai, não te contei ainda. Não. Ah, que chocada. Pode, bicha é pó de bicha. Gente, Purpurina. adorei.
que é o suprassumo da vida, que é aquilo que é, sabe aquilo de melhor que a gente tem O enquanto must-have do LGBTQIAP+, negócio. O Ziriguidum. exatamente, piripipim, Exato. exatamente. Então, pra você, o que é pó de bicha? Eu acho que o pó de bicha é exatamente a essência. Eu acho que. Bruna, você tá muito filosófica nesse papo, porque eu falo dessa coisa do pó, dessa coisa fluida, leve. Eu acho que o grande pó de bicha é ser quem a gente quer ser, assim. Eu acho que é muito bonito. E eu acho que isso que incomoda a sociedade conservadora, né? O que incomoda o Sim. conservadorismo é exatamente isso, porque é chata. Erika Hilton fala que é cafona, é chato, é tedioso. E acho que o pó de bicha. Não toleraremos Não toleraremos mais. mais isso aí. E eu acho que o legal, e não querendo também criar um estereótipo, ai, todo LGBT é animado, GLS povo animado, não, mas a gente eu acho que onde eu quero chegar é que o pessoal. Esse ano, eu vou dando volta, mas vou chegar. O que eu quero chegar é, acho que a gente tem uma grande capacidade, já que a gente tá falando de pó de bicho, quase um pó mágico, de ressignificar as coisas, como LGBTs. A gente vai aprendendo que, disseram que não podia ser amado, a gente ferramenta o nosso amor. Disseram Sim. que você não pode ser feliz, a gente ferramenta a nossa felicidade. Uhum. Disseram que você não pode ser X ou Y, a gente ferramenta quem a gente é. Então, acho que o grande pó de bicho é esse, que a gente ressignifica e se refaz, mesmo no ódio, mesmo no país que mais mata LGBTs, a gente pode sorrir e dar uma resposta para a sociedade com o nosso pó de bicha, que é o nosso sorriso, a felicidade de ser quem a gente é. Nossa, que lindo. E legado, dando tudo certo Ah, e dará, como que Machona quer ser lembrada? Qual o legado que você quer deixar? Você sabe que tem uma coisa que eu tenho Hum, pensado muito, assim, olha a gente jogando spoilers pro universo, porque é um desejo que eu tenho sim, mesmo. Quando vai ser, não sei, porque a gente depende de muita série de fatores. Mas eu quero muito escrever um livro. Eu quero muito legal. poder transformar tudo que a gente falou aqui hoje em páginas de um livro. Eu acho que é uma outra faceta da comunicação, né? Então Sim, eu acho sim. que pensar em legado é isso. Bru, o que eu desejo mesmo é que nenhum gay, né, falando especialmente desse recorte G, desse quintalzinho, passe pelo que eu passei, assim. Eu acho que o maior legado é saber que você pode ser uma grande machona, que você pode ser sem ir pra uma igreja que te cerceie, sem você querer caber em lugares que sufocam a gente. Então, eu acho que o grande legado que eu gostaria de te deixar é isso, que você pode ser quem você quiser ser, com liberdade. E com a garantia de que você vai ser muito mais feliz sendo quem você é do que vivendo pros outros. Vivendo o personagem, sabe? Porque é Sim, chato, gente. Só sim. é legal no teatro, mas na vida real, na pele, no tesão da vida, é gostoso ser a gente, sabe? E vai conseguir, vai deixar esse legado. Acho que você já deixa esse legado, né, no Machona. E agora com o livro, em algum momento vai Já acontecer, estamos tenho jogando por aí, eu tô certeza. profetizando isso aqui. Ah, com certeza. Ainda deixará mais legado. Sim. Hey! Poxa, que papo legal. É sempre muito legal, né? A gente se diverte bastante. Gente, a sessão de terapia isso aqui, você sabe, né? Que isso aqui é quase uma Sei. É psicanálise. quase uma psicanálise. Gente, você sai daqui e você fala, meu Deus, E falei não com... é só você, né? Eu já tive alguns insights aqui que eu falo, olha, faz sentido, A gente gente, o que vai ele tá trocando. falando. Isso Aí, se aplica a tá mim. vendo? A gente vai se conectando. Vai se conectando, vai se conectando. Eu amei. Eu também amei. Eu tenho certeza que o pessoal de casa Sim. também vai amar, está amando e vai compartilhar o nosso Por conteúdo, favor. A né? gente tá aqui entregando tudo, gente. Deixa suas redes sociais para o pessoal te seguir. Quem ainda não te conhece, te seguir e conhecer seu trabalho. Convidar todo mundo pra seguir o Papo de Machona. Eu sempre brinco, entra e não repara na bagunça. É um pouco caótico, mas existe uma organização. E todas as redes sociais é @Papo de Machona. Muito bom. Obrigada, meu amor. Meu amor, eu amei. Obrigadíssimo. As portas estão sempre abertas Que para delícia. você, para o nosso trabalho em conjunto e a gente ainda tem muita coisa para fazer Tem. e faremos. E na vida, inclusive, no off. E no off. Que o off também é muito bom, Exatamente, né? gente. Só a gente sabe que a gente fala numa balada. Oxe, com certeza. E vocês sigam a Bicha da Justiça, compartilham esse vídeo, curtem, ativa o sininho, faz todo o protocolo que uma blogueira precisa para continuar produzindo o seu canal, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.